Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Grato ao Senhor. É uma honra poder retornar a esta Igreja Unida, rever o pastor Renato Ribeiro, pastora Débora, conhecer a igreja aqui, no Santa Efigênia. Que o Senhor continue a honrar a cada um e a cada uma. Você que está acompanhando o culto também no seu lar, que o Senhor te alcance para te abençoar no dia de hoje também. Eu quero aproveitar o tempo, convidá-los a meditar comigo no Evangelho conforme escreveu Marcos, o capítulo 2, no versículo 1 em diante. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Quantos acharam? Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Até aqui. Assente, por favor. Olha, esta passagem da Bíblia Sagrada, ela não é segredo para nós que temos a Bíblia como nosso livro principal. Aqui o texto fala a respeito do único milagre registrado na história e na Bíblia que Jesus realizou dentro da casa dele. Jesus fez milagre na beira da praia, Jesus fez milagre no mar, navegando dentro de barco. Jesus fez milagre em várias situações, em templo e também na sinagoga, mas dentro da casa dele foi a primeira e única vez registrado na Bíblia que Jesus vai fazer um milagre. Agora, o que chama atenção é que Jesus não convidou ninguém para dentro da sua casa para que ele fizesse o milagre. Este é aqueles milagres bíblicos que somente aconteceram porque foram provocados. Há milagres na Bíblia que o Senhor só fez porque alguém provocou, uma mulher provocou, um homem provocou. Como é o caso da mulher do fluxo de sangue. Se ela não vai, se ela não se esforça, ela estaria até hoje com a enfermidade dela. Assim também no Antigo Testamento, muitos milagres só foram realizados porque alguém confiou e buscou e foi atrás. Este é mais um dos milagres. A Bíblia descreve que Cristo acaba de chegar na residência. Nós sabemos que Jesus era um pregador itinerante, aquele que não tem um ponto fixo para estar ministrando. Eu prego a palavra de Deus há 15 anos viajando o Brasil. São 19 estados do Brasil, quase 450 cidades percorridas. Eu não tenho um ponto fixo para mim estar. Jesus foi o maior pregador itinerante que o mundo conheceu. Ele percorria toda a cidade de Israel, toda não é parte, é toda. Toda aldeia, não havia uma sequer aldeia que o Cristo não ia com o intuito de pregar a palavra. A Bíblia descreve que Jesus agora, ele entrou na cidade. Jesus acaba de retornar para o lar dele. Ele tinha um lugar onde ele reclinava a cabeça. Na cidade chamada Cafarnaum, que tinha aproximadamente 700 habitantes naquela época. Uma cidade considerada grande para os dias de Jesus. A Bíblia Sagrada nos faz saber que a informação chega nos 4 cantos da cidade, que Jesus acabou de entrar. Você imagina o que é você ser vizinho do Cristo, mas não poder falar com ele quando um problema te bombardeia? Você imaginou o que é você ser
vizinho daquele que cura, mas você não poder chamar ele para fazer o milagre, porque a informação que te chega é que Cristo está lá no Oiapoque, ou lá no Chuí. No extremo do Brasil, Oiapoque, no extremo lá embaixo, Chuí. Você é vizinho dele, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura, aquele que perdoa, aquele que ampara, aquele que levanta, aquele que esforça. Só que você não tem o privilégio de chamar por ele, a menos que ele esteja em casa. E o grande milagre era Jesus estar em casa. Jesus estar em casa era praticamente um milagre. Jesus estar na casa dele era considerado um milagre. Aquele que cura não está em casa. Então a ansiedade das pessoas de Cafarnaum era imensa. Você tem informação de quando é que ele vem? A pessoa dizia, não tenho. A última informação que eu obtive é que Jesus está no norte. Procurei saber da sua agenda e não há nada que diga que após ele terminar a turnê, a caravana dele ministerial, ele vai estar aqui novamente. Então você imagina que quando Jesus chegou ali, Jesus chegou praticamente de ímpeto. Jesus chega de surpresa, não havia anúncios na cidade que o Cristo estaria ali. E nem se sabia quanto tempo ele passaria na casa dele. Se você sabia que Jesus estava chegando, mas ele ficaria por 1 mês na casa dele, você poderia dizer, para que eu vou enfrentar essa fila quilométrica? Para que eu vou ficar me acotovelando com pessoas que estão tentando falar com ele? Se eu sei que Jesus vai ficar 1 semana aqui, eu posso vir amanhã, pela manhã, eu posso vir mais no cair do dia, eu posso procurar falar com ele no momento em que a casa não estiver tão lotada, quando a rua não tiver com placa de trânsito impedido que a prefeitura procura colocar, para que as pessoas tenham liberdade e os veículos não passem por cima de pessoas atropelando. As pessoas de Cafarnaum, elas não tinham essa visão, essa ótica de que o Cristo ficaria 1 semana. Tanto é que a Bíblia diz que a multidão correu para a casa dele, porque ninguém queria perder a oportunidade. Vai saber quando é que ele volta. Vai saber quando é que Jesus volta. É como se fosse a última oportunidade. As pessoas aglomeraram na porta da casa de Jesus, na quadra da casa dele, de maneira que logo, rápido, não tinha mais lugar na porta. Pois só alguém dizer que Jesus tinha chegado na cidade, que ele acabou de chegar, para que todo mundo corresse para a porta da casa dele. Agora se criou um problema. Antes o problema era encontrar com ele, porque só se via Jesus viajando para lá, viajando para cá, acompanhando por rede social. E agora, o problema não é mais a distância. Jesus está na casa dele, quer dizer que aquele que cura chegou, só que o problema agora é outro. Qual é o problema, pregador? A massa humana. A quantidade de pessoas ali impedia quem queria chegar diante dele. Quer dizer que antes não tinha como porque ele não estava em Belo Horizonte? Não. E não se sabia quando é que ele viria? Também não. Mas agora Jesus chegou? Chegou. Mas agora tem outro problema. É muita gente. O acesso até ele tornou-se impossível. Mas é nessa situação que 4 pessoas vão passar por cima de toda a diversidade. Eles não olham o tamanho da fila. Eles não olham assim, enquanto eles estão indo para a casa de Jesus, eles estão encontrando pessoas que vão retornando, porque você sai de um ponto denominado, o ponto mais longe daqui, onde estamos, e você vem trazendo um parente seu numa cama, numa maca, deitado. Aí no meio do caminho você encontra pessoas que também já estiveram aqui, levando também, trazendo também pessoas paralíticas. Mas as pessoas que vão de encontro contigo, elas vão dizendo, está indo aonde? Na casa de Jesus? Não adianta. A gente acabou de vir de lá. Não tem como passar. Ninguém dá a vez dele para ninguém. Você daria a vez do teu filho para que o meu fosse curado? Nunca. Eu daria a vez do meu filho, da minha esposa, para que a tua esposa fosse curada? De jeito nenhum. Eu falava, sinto muito, mas eu também estou com uma dor aqui que eu não aguento. Eu não posso permitir você passar na minha frente.
Eu estou passando numa situação talvez pior que a tua. Ninguém dava vez para ninguém. Ninguém. Você viu o sacrifício que a mulher do fluxo de sangue teve que fazer para receber o milagre? Alguém se preocupou se ela estava com seu sangue há 12 anos que não parava? Enquanto toda mulher normal tem as suas regras e para, essa mulher não parava, não parava, não parava, não parava. Não era questão de 4 dias, de uma semana, não parava o estancar do seu sangue que ela desejava ver, não via. Mas alguém se preocupou com ela. Ele disse, o problema dela é muito pior que o meu, deixa Jesus curar ela. Jesus, olha ela. Não, ninguém. Ela teve que se esforçar, tocar nele para receber dele milagre. Ninguém dava vez para ninguém. Você vai dizer, o povo não tem coração. Mas se fosse você, com uma necessidade urgente. Ninguém foi bater na porta de Jesus procurando como pegar passarinho. Como pegar passarinho na gaiola. Ninguém foi bater na porta de Jesus procurando coisa que o homem consegue resolver. Não é aquele problema que o prefeito, se a gente conversar com ele com jeitinho, ele pode resolver para a gente. O vereador da gente. O deputado. O senador, a senadora, a deputada, a prefeita. Não é aquele problema que conversando com o líder comunitário do bairro que você mora, que eu moro, ele pode resolver para a gente. Não é um problema que o pai resolve, que o amigo resolve. É um problema que somente Deus resolve. Quem foi para a porta da casa de Jesus foi com o problema. Não foi para passear. Então imagina se daria a vez dele para mim. Aí você consegue imaginar que naquela estrada, enquanto 4 homens estão levando um numa cama deitado, está retornando um monte de pessoas que também foram? Só que quando chegaram na quadra, ninguém deixou passar. Olharam e viram uma quantidade imensa, pensamento meu, de pessoas deitadas em maca, no chão. Não tinha como passar. E Jesus estava onde, pregador? Em cima de um púlpito na rua, num carro de som pregando de maneira que pudesse ver todo mundo e todo mundo ver? Não, Jesus estava dentro da casa dele. É como se não fosse dia para fazer cura, para fazer milagre. É como se Jesus estivesse dentro da casa dele, somente limitado em falar a palavra de Deus para quem estava lá dentro. É como se fosse um dia de ensinamento somente, e não um dia de operar de maravilha. Se Jesus está na rua é uma coisa, mas Jesus estava dentro da casa dele, e ninguém tinha acesso, ninguém dava lugar. Esses 4 homens aqui, do ponto que eu estou até o ponto mais longe de Belo Horizonte, não sei. Não sei se nós levaríamos 20 quilômetros para sair do perímetro urbano, ou se 30 quilômetros, ou se 40. Eu só sei que a cidade de Cafarnaum não era uma cidade pequena. Na questão urbana você pode considerar 720 habitantes, mas a questão territorial. E de onde os homens saíram conduzindo aquele homem na maca? O braço cansa. A perna cansa, pastor Renato Ribeiro. A cãibra se faz presente. Você já carregou defunto? Quem já carregou defunto aqui sabe muito bem que é muito natural a gente revezar. Por quê? Porque cansa o braço. São 6 homens para carregar uma pessoa no caixão, um adulto, que a gente reveza. Hoje nós temos o carrinho que empurra a urna funerária, mas no passado era tudo na base do braço. Cansa! Este homem está deitado como se fosse um defunto. O corpo pesa, parece que dobra o peso do corpo para quem está deitado. E agora estão levando aquele homem, atravessando a cidade num sol, como o pastor Renato falou, que estamos aqui em BH, sofrendo esse sol. Você imagina isso? Atravessar a cidade debaixo de um sol que castiga, levando alguém que está pesado e encontrando no meio do caminho pessoas que vão voltando e dizendo assim, está indo aonde? Na casa de Jesus? Melhor você voltar outro dia. Eu também fui lá. E não tem jeito. Pessoas para tentar te desanimar, tá sim. Pessoas para dizer para você voltar, para você parar de clamar, parar de acreditar que Deus vai mudar a história desse parente que você está carregando aqui.
desta pessoa que você está carregando aqui, deste documento que você está carregando, pessoas para te desanimar, para dizer que esta causa aqui é causa perdida, que essa carteira não vai receber um carimbo nunca, que o máximo que você vai conseguir é um bico, não falta. Pessoas para dizer para você, olha a situação econômica do país, não adianta. Não adianta você ir na igreja, não adianta você ir na casa de Jesus, mas eu estou indo na casa dele, não adianta. Eu também fui lá e não consegui o meu milagre. Pessoas para tentar tirar você de cabeça não vai faltar. O que você vai fazer? Além do esforço físico que você está fazendo, você vai ter que fazer um esforço psicológico de acreditar que tem jeito. Não é porque todo mundo voltou que você vai voltar. Não é porque metade da cidade não acredita que você vai deixar de acreditar. Não é porque que você viu pessoas que você conhece recuando que você vai dizer, bom, se o fulano não conseguiu, quem sou eu para conseguir? Depende de você. Jesus está na casa dele. Jesus não fez nenhum milagre na casa dele, mas eu não saí para ir na casa dele para fazer uma selfie. Eu saí para ir na casa dele em busca do milagre e é o milagre que eu vou receber. Olha aqui para mim. Se na casa do centurião teve milagre, se na casa de Pedro, pastor, teve milagre, Jesus curou a sogra de Pedro de febre, na casa de Jesus também vai ter que ter milagre. Na casa do centurião teve milagre. Jesus liberou uma palavra e o servo dele foi curado. Na casa de um homem chamado Lázaro teve milagre. A filha de Lázaro que estava enferma posteriormente morreu. Jesus foi lá, falou com a menina, tocou na menina, a menina levantou, ressuscitou. Ou seja, na casa de Pedro teve milagre, a sogra foi curada de febre. Na casa do centurião teve milagre, na casa de Lázaro teve milagre. Você acha que na casa de Deus não vai ter milagre? Você acha que na casa de Jesus não tem milagre? Tanta gente dizendo por aí que resolveu o problema ainda em determinado lugar. Tantas pessoas dizendo que também tinha problema e conseguiu solução ainda em determinada religião. Se pessoas receberam o que diz que recebeu buscando em determinado lugar, você acha que buscando aqui na casa dele não vai ter milagre para você? A Bíblia diz que os homens seguiram. Quando chegaram na quadra, eles vão conferir. Os olhos vão ver. Não tem coisa pior quando a gente está de frente com a realidade. Sabe quando você está de frente com a realidade? Que você tem um documento na mão, assinatura do juiz falando negativo, indeferindo. Sabe quando você tem o diagnóstico na tua mão? Uma junta médica assinando e dizendo que realmente a coisa está feia? Não é mais alguém falando o que acha. Não é mais alguém falando, é você conferindo com os olhos. Chegaram na porta da casa de Jesus e viram que a multidão está ali. Não tinha como entrar pela porta e pela janela. Só que eles não andaram o que andaram à toa. Em dado momento eles olham para o alto e vão perceber que no telhado não tem ninguém. Tinha gente na porta, tinha gente na janela, pensamento meu, mas no telhado não havia ninguém. E a ideia que tiveram imediatamente foi o quê? Içar o paralítico por meio de uma corda. Subiram no telhado aonde Cristo estava, no meio da casa. Calcularam muito bem a altura para descer o paralítico de maneira uniforme. Não desceram ele de pé, não desceram ele na vertical, mas desceram ele na horizontal. Então amarraram uma ponta da corda em cada varal da cama, e a Bíblia diz que simplesmente fizeram um buraco e baixaram o paralítico. Olha aqui para mim. Alguém pediu para bater? Alguém pediu para Jesus para danificar o telhado dele? Não. Ninguém procurou falar com Jesus para dizer, a gente pode danificar o seu PVC? A sua laje? O que é que você faz se alguém invadir a tua casa pelo telhado? Quer falar contigo? Aperta o interfone.
Quer falar com você? Bate palma. Quer falar com você? Grite, embora seja de falta de educação. Quer falar com você? Telefone dizendo que está chegando. Quer falar com você? Interfone, aperte a campainha, bate palma, grite. Mas é algo que foge à razão humana. Alguém querer falar comigo, destruindo o meu patrimônio. A casa de Jesus é o patrimônio dele. A Bíblia diz que fizeram um buraco onde ele estava e baixaram a cama. Eu quero que você entenda. Suponhamos que o homem tinha cerca de 2 metros, embora judeu tenha um tamanho mediano, 1,65 m. Olha o tamanho do buraco que fizeram. Esta parede, até onde eu estou aqui, é o diâmetro do buraco que fizeram. Praticamente da ponta do meu dedo até a ponta do outro dedo da outra mão. Não perguntaram para ele se podia. Isso fala do quê? De um prejuízo que geraram para Jesus, objetivando o quê? Um milagre. Quem quer milagre da parte do Senhor se sujeita. Corre o risco. As pessoas estão olhando para aquela situação e estão dizendo, o que esses 4 vão fazer aí? Isso não é maneira de abordar ninguém para conseguir nada. Esse negócio não vai terminar bem. Jesus vai parar o sermão, vai parar o estudo bíblico e vai dizer, ei, dá para descer daí? Não tem educação não? A multidão no mínimo está dizendo, daqui a pouco vai cair os 4 daí e não vai ser somente um paralítico, se tornarão 5. Olha o risco que é subir no telhado de alguém. O homem já está todo quebrado em cima do leito. Se esse homem leva uma queda, a situação dele tende a piorar. Os 4 amigos dele tinham mobilidade plena, saúde plena no seu físico, questão ortodôntica era perfeito, ortopedia não tinha problema nenhum com os ossos, mas se caíssem naquele telhado não seria somente um paralítico, mas possivelmente 5. É o risco que nós temos que correr. Nós temos que buscar de todo jeito, de toda força, de todo nosso coração. Nós vamos encontrar pessoas, repito, dizendo para a gente que não tem jeito. Nós vamos olhar para a situação e vamos se certificar que realmente a situação está complicada. E quando parece que é tudo isso, pessoas nos desanimando e a situação se apresentando como ruim, ainda tem o risco de você levar uma queda. De você ser censurado por Jesus no meio de toda a multidão. Mas Jesus não está preocupado com a casa dele, quanto está preocupado com a tua vida. Jesus não está preocupado com a estética da casa dele, quanto está preocupado com a sua vida. Você pensa que Jesus não escutou o barulho? Se fosse hoje um serrote, embora o material na época era diferente. Mas você acha que Jesus não escutou o barulho enquanto ele está dando o seu sermão? Mas Jesus não para o sermão para dar bronca em ninguém e nem para impedir. Jesus só para mudar a realidade daquele homem. Jesus só para sinalizar positivamente para aquela situação que todo mundo dizia, esse negócio não vai dar certo. Daqui a pouquinho Jesus vai sair com esses 4 nas costas, quer ver? Porque não é modo de ninguém abordar ninguém, danificando o seu patrimônio. Não se chega em ninguém rebentando o portão da casa. Não se chega em ninguém rebentando o telhado, a porta, a janela. Não se aproxima de ninguém dando prejuízo para este. Mas ele está mostrando para você e para mim que ele está mais preocupado com a sua casa do que com a casa dele. Ele está mais preocupado com a sua casa, com a sua vida, do que com a vida dele. Eu vou repetir para você entender. Jesus está preocupado mais com a sua vida do que com a vida dele. Então pode quebrar a porta? Pode. Pode quebrar a janela? Pode. Eu posso arrebentar o seu telhado, Jesus? Essa viga aí custou dinheiro, né? Pode, meu filho, não tem problema não. Eu estou mais preocupado com a sua vida do que com a minha. Jesus olhou para aquela situação. Ele não vai olhar e vai dizer, epa, o que estão fazendo aí? A primeira palavra que ele vai dizer é filho.
filho é uma linguagem carinhosa. Alguém está achando que Jesus vai te chamar de ô, que é isso? E ele já está te chamando de filho. Filho. Alguém está pensando assim, Jesus vai falar assim, antes de que Jesus falasse alguma palavra pejorativa ou uma palavra de censura, todos vão ouvir em alto e bom som, filho. Filho. E sabe o que chama atenção aqui? É que este homem vai escutar da boca do Senhor depois de filho a expressão, perdoado, te são os teus pecados. Sabe por que aquele homem estava naquela condição? Porque pecou. Você sabe o porquê que este homem estava paralítico? Porque ele pecou. Existem pecados que a gente comete que nos torna paralítico. Há pessoas que podem ser atingidas no físico de fato, mas há pessoas que estão atingidas na questão espiritual. Há pessoas atingidas na questão econômica. Não consegue avançar. Depende de A, de B, para ir e para vir. Depende do pai para sobreviver, da mãe para sobreviver, do tio para sobreviver, do amigo para sobreviver, da mesa da caridade da igreja, de obras sociais para sobreviver. O que tem de pessoas por aí que não conseguem andar por si próprio, depende de alguém para levar e para trazer, senão não anda, por culpa do quê, pregador? Pecado. É possível no dia de hoje? Ainda é. É possível alguém ser penalizado por conta de uma atitude? Ainda é. E eu quero que você entenda uma coisa, a primeira palavra de Jesus para ele foi, perdoado-te são os teus pecados. Jesus não fala do corpo físico. Jesus fala do corpo espiritual. Por que Jesus fala logo de pecado e não fala do físico do homem? Se trouxeram-lhe ali para a cura do físico e não para a questão do pecado. Porque Jesus tem prioridade para o céu. Prioritário não é o meu corpo. Para o céu, prioridade é a minha alma. Prioridade para Jesus é a minha alma. Prioridade para Jesus não é meu físico. Então, antes de Jesus tratar o quê? O meu físico, que eu estou com problema, Jesus quer tratar o meu físico espiritual. E é na casa dele. Aqui na igreja, lugar de tratar o quê principalmente? Não é alma? Não é alma que a gente prioriza aqui? Antes de pedir que Jesus abra a porta, que Jesus salve, que Jesus levante a questão financeira de alguém, a prioridade da palavra de Deus, dos pregadores do evangelho, é falar sobre o quê? Vida espiritual. Então na casa de Deus não se pode colocar prioridade coisas que são materiais, mas acima de tudo coisas que são espirituais, celestiais. Jesus olha para o homem e diz, deixa eu tratar primeiro a questão pecado. Perdoado-te são os teus pecados. A Bíblia diz que quando ele fala isso, os que estavam na casa dele começaram a murmurar no coração, dizer quem ele pensa que é para perdoar pecado. Jesus, sabedor do que estava no pensamento, olhou para aquele homem que continuava a descê-lo e disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que era ele, tem na terra poder para perdoar pecado, deixa eu terminar o serviço. Ei, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Entenda uma coisa aqui comigo. Esse homem estava naquela condição porque tinha pecado. Só que mesmo tendo cometido um pecado grave, que o deixou paralítico, ele conseguiu ter 4 pessoas por ele. Este homem cometeu um ato ruim. Esse homem realizou realmente obras que fez com que Deus o ferisse, permitisse o mal na sua vida. Mas mesmo tendo falhado, errado contra o Criador, ele conseguiu encontrar 4 pessoas por ele. Você já parou para pensar que se a gente virar as costas para todo mundo que errou, o que vai sobrar para ele? Porque Jesus não foi até ele. Trouxeram ele até Jesus. Eu não sei qual é o pecado, a atitude que alguém na tua família possa ter cometido. Eu não sei qual é o fardo que você está carregando por conta de alguém ter entrado numa vida que não é boa,
E você está carregando esta pessoa para lá e para cá. Enquanto algumas pessoas olham para você e falam assim, você ainda insiste com isso? Você tem coragem de ainda manter amizade com essa pessoa? Se você cortar amizade com ela, quem é que vai trazer ela para Jesus? Se toda a sociedade está dizendo morte para ela, simplesmente joga fora. Se você virar as costas para quem pecou, quem é que vai trazê-los para Jesus? Pecou? Foi grave, tão grave que foi punido com a enfermidade na época. Mas ele tinha 4 pessoas por ele. 4 pessoas por ele. Que aceitaram atravessar Belo Horizonte no sol rachando, meio-dia, levando ele até a casa de Jesus. O que Jesus está falando para mim, para você em alto e bom som, é que pode estar doendo o teu braço. Você pode estar sentindo cãibra nas pernas de tanto carregar um peso. Mas Jesus está dizendo assim, não abaixa a tua cama por nada. Não deixa essa pessoa no meio do caminho. Continue trazendo esta pessoa aqui, porque a recompensa vai vir. Qual é a recompensa? Ela vai andar igual você. Você hoje anda, ela vai andar também. Você hoje canta louvor ao Senhor, ela vai cantar também. Você hoje prega a palavra dele, ela vai pregar também. Pregador, está difícil para mim, estou pensando em deixar essa maca. Não deixa. Estou deixando em largar, não largue. Pregador, estou olhando para a porta e estou vendo que não tem como eu ter acesso. Dá uma olhadinha para a janela. Pregador, na janela tem gente. Olha para o telhado. Sempre há uma alternativa. Sempre há um meio. Você não pode, como os outros, atravessar Belo Horizonte apenas carregando peso e voltar com peso para trás. Você não veio aqui para trazer esse peso e vai voltar com esse peso para trás. Já que veio aqui, não saia daqui levando o peso que você trouxe. Não saia. E eu quero que você compreenda uma coisa para fechar o raciocínio. Olharam para cima e viram que lá não tinha nada. Não tinha ninguém. Pegaram a corda, não sei onde acharam. Mas se você tiver fé, ele já tem uma corda preparada. Eu não acredito que vieram com a maca e com a corda. Eu acredito que a corda encontraram por ali. Se você tiver fé, a corda ele já tem preparada. Entendeu? Subiram no telhado, fizeram buraco e baixaram ele. Baixaram ele aonde, pregador? No meio aonde Jesus estava. Amigo de verdade. Não põe ninguém no canto. Amigo de verdade coloca no meio, perto de Jesus. Baixaram onde ele estava. Não baixaram no banheiro. Não baixaram na garagem. Não baixaram na sala de estar. Baixaram aonde ele estava. É o que você está fazendo aqui. Trazendo o teu parente por meio de foto, nome, aonde Jesus está. Trazendo o teu problema que está pesado para você e as mãos estão formigando já. A cãibra já se faz sentir, mas você está trazendo aqui acreditando que tem jeito, e tem jeito sim. O Senhor dará vitória. Olha aqui para você entender, e se no telhado tivesse alguém, pregador, o que fariam? Bateriam em retirada? Penso que não. Pegariam uma pá? Calcularia a distância, questão de engenharia. Espera aí, daqui até o centro da casa vai dar mais ou menos uns 10 metros. Temos que cavar mais ou menos uns 7 metros no mínimo, para a gente não ter problema de desmoronamento. E vamos fazer um túnel e vamos sair no meio da sala. Mas voltar com esse peso, eu não volto. O outro, eu também não. Eu não aceito voltar com esse peso para trás. E você vai aceitar? Você vai aceitar ou você vai bater na porta até a porta abrir? Você vai desistir ou você vai continuar insistindo na questão que você busca da parte do Senhor até que Ele faça acontecer? O que você vai fazer? Se não tem como subir, desça. Cava um túnel. Vão te chamar de maluco. Mas o importante é o resultado final. Se teve milagre, repito, na casa de Pedro, vai ter que ter milagre na casa de Jesus também.
Se teve milagre na casa de Jairo, vai ter que ter milagre na casa de Jesus também. Aqui é a casa dele. Enquanto lá eles não sabiam quando é que ele estaria, aqui nós temos a sorte, a bênção de saber que todo culto é só vir que ele está aqui. Todo culto é só vir que ele está aqui. Pode ser, de repente, um culto considerado menor culto, se é que tem culto menor, culto maior. Pode vir que ele está aqui. Pode vir que ele está aqui. Olha aqui para mim. Jesus liberou a palavra. Paralítico pega a sua cama e vai para a casa dele. O que Jesus falou? Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Entendeu? Para onde? Tua casa. Sabe como é que vai viver o teu parente? Da casa de Jesus para a casa dele. Hoje, talvez um parente seu pode estar em lugares que você não gostaria que estivesse. Pode estar na mesa do bar. Tem gente que sai do serviço e vai direto para onde? Para o bar. Tem gente que, infelizmente, vai para onde? Para a boca de fumo, utilizar-se de droga. Mas Jesus está falando assim, ó, a partir de agora, a partir do momento que você colocar no teu coração que você não vai carregar mais este peso, a partir do momento que você procurar provocar este milagre, a palavra que Jesus liberou para aquele homem, ele vai liberar para o teu parente também. Vai ser da casa de Deus, igreja, para casa. Da casa de Deus, igreja, para casa. Não vai ser mais do trabalho para a boca de fumo, pregador, não vai. Não vai ser mais do trabalho para a mesa do bar, para gastar na jogatina, aquilo não vai. Vai ser da casa de Deus para casa. Da casa de Deus para casa. Quem recebe esta palavra profética? Quem recebe esta palavra profética? Eu peço a você para se colocar de pé. Coloca sobre os teus pés neste momento. Eu quero orar por você. Nós vamos invocar o nome do Senhor neste momento. Pedir a Ele que materialize as bênçãos sobre as nossas vidas. Está doendo o braço, né? Não é fácil. As câimbras já estão presentes. Tudo leva a crer que não tem jeito por tudo que você tem visto. Pessoas que tinham uma situação menor em termos de gravidade desistiram. Mas você ainda continua. Não largo a maca por nada. Eu só largo a maca quando eu estiver diante dele. Enquanto eu não olhar nos olhos de Jesus, eu não solto a maca. Enquanto eu não falar com ele, eu não largo a maca. Você pode confiar em mim, que eu vou te levar até aonde Jesus está. Eu não vou deixar você apenas aqui no chão, na frente da casa dele. Eu não vou deixar você apenas na frente da casa dele ou na porta da casa dele. Eu vou te colocar dentro da casa dele. Que felicidade tem a pessoa que tem na família você? Que felicidade tem a pessoa que tem na família você, que está trazendo ela aqui? Fisicamente ela não está, mas representada aqui por meio de foto. Representado aqui por meio de documento, cansada do trabalho, você mesmo assim correu para tua casa, tomou um banho de gato e veio para cá, dizendo, eu vou levar ela lá onde Jesus está. Eu vou levá-lo aonde Jesus está. Cansado, 1000 motivos para deitar na cama e dormir. Mas você disse, não, eu vou romper, vou subir telhado, vou cavar túnel, mas eu vou na igreja unida nesta noite para levar o meu ente querido aonde Jesus está. Qual é a recompensa, pregador? Vai andar como você anda. Vai crer no mesmo Deus que você crê. Vai falar com o mesmo Deus como você fala. Estou profetizando mudança de vida para ele e para ela. Vamos orar nesta noite. Pai, apresentamos perante o Senhor os teus servos e servas. Tu sabes, Senhor, o sacrifício que os teus têm feito. Levando um peso, Senhor, que muitos olham para a situação e dizem que é perda de tempo, que é perda de saúde e que não há meio nenhum, Senhor, da situação ser mudada. Ó Pai, mostra para esse teu filho e para a tua filha que o teu braço não é de lata, não é de papel, não é de isopor, não é de palha. Mostra para o teu servo que o teu braço é mais forte que o ferro e mais forte que o aço. Muda essa realidade.
Esta mulher, este homem, esse teu filho, tua filha, não pode carregar esse peso para o resto da vida, Senhor. Tu sabe que esta mulher não pode continuar tomando remédio calmante para o resto da vida para suportar este fardo. Tu sabe que esta pessoa não pode mais ter sua pressão alterada por conta dessa problemática que ela está enfrentando. Este homem também não. Senhor, em nome de Jesus, os braços já estão cansados. As pernas já estão cansadas, já descobriram todo o telhado da tua casa, no sacrifício que fizeram de vir aqui para invocar o teu nome. Eu te peço, libera a tua palavra de mudança, libera a tua palavra de cura. Põe as tuas mãos onde só o Senhor pode colocar. Coloca as tuas mãos aonde só o Senhor pode colocar, aonde recurso nenhum, mas é possível, aonde foram esgotados todos os recursos. Ó Deus, no nome de Jesus o Cristo, nós invocamos o teu nome. Nós sabemos que a nossa oração tem pés e corre. As nossas orações têm asas e voa. Nós apresentamos diante do Senhor esses documentos, essas fotos, essas chaves. Tu conheces, Senhor, toda a necessidade e tem poder para fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Nós não recuamos, nós não retrocedemos. Muitos deixaram de confiar no teu nome, muitos deixaram de invocar a tua presença, mas nós continuamos aqui na tua casa, Jesus. Nós subimos no telhado, descobrimos o telhado, corremos risco contra a nossa saúde e a nossa integridade, mas a gente está aqui. Por mais que muitos dizem que deve evitar sair, nós estamos saindo de casa. Por mais que muitos dizem que quem está cansado tem que procurar descansar, essa pessoa mesma fadigada pelo trabalho do dia, ela está aqui hoje para te buscar. Isso é um descobrir do teu telhado. Agora eu te peço, recompensa-o. Recompense-a. Tu és o Senhor que nos recompensa. Aceita a nossa oração nesta noite. Realiza os teus milagres. Vai aonde só o Senhor pode ir. Coloca na mão desta pessoa aquilo que só o Senhor pode alcançar com teu braço poderoso, porque os braços nossos são curtos demais para receber e conseguir alcançar certas coisas. Nos ajude, nos atenda. É o que nós te pedimos, Senhor Criador. No nome de Jesus o Cristo, lhe pedimos e também te agradecemos confiando. Amém.